Recentemente eu postei nos meus stories uma sequência de slides lá comentando sobre limiar de percepção de esforço. Isso é uma coisa muito interessante, porque na realidade pouca gente pensa nisso e uma vez que você não pensa sobre um assunto específico, você fica impossibilitado de conseguir mudar aquele panorama, mudar aquele fenômeno. E lá no meu story eu comentei sobre como que pessoas que conseguem fazer muito e muito bem um determinado comportamento, essas pessoas se doam muito para esse comportamento de forma constante dentro de um tempo. E além de se doar muito para esse comportamento, essas pessoas elas conseguem também fazer o difícil se tornar fácil. Fazer o difícil se tornar fácil. A primeira coisa que eu gostaria que vocês, desde já nessa aula de hoje aqui, entendessem é que o difícil e o fácil são questões maleáveis. O difícil e o fácil não são instituições fixas dentro da sua percepção do que é a realidade. Hoje, para você, uma determinada situação pode ser extremamente fácil, mas por muito tempo ela pode ter sido difícil. E ela só se tornou fácil porque você continuou executando aquele comportamento difícil de forma a jogar para baixo o nível de dificuldade daquele comportamento. Você pode pegar qualquer tipo de comportamento. Você pode pegar comportamentos de praticar atividade física, você pode pegar comportamentos de estudar, você pode pegar comportamentos de ler um determinado tema, você pode pegar comportamentos de produzir conteúdo para a internet, você pode pegar comportamentos de falar em público. Tudo que um dia foi difícil e hoje é fácil, só é fácil porque você continuou fazendo. E isso existem alguns níveis, algumas camadas que explicam essa facilitação do difícil. Perfeito? Facilitação de difícil. Você consegue facilitar o que é difícil. Quando você entende esse jogo, a sua vida ela se torna imediatamente mais fácil. Só por você entender isso, mesmo que você não execute nenhum tipo de comportamento. Tá? Então você fazer o difícil tende a facilitar ele por diversos mecanismos. Por que você... Eu vou precisar da atenção de vocês nessa live, pessoal. É uma live que a gente descolou da camada do superficial e a gente está olhando um pano de fundo de comportamento humano. Então eu vou precisar que você preste atenção em mim, de fato. Vocês já ouviram o que significa escuta ativa? Você pode estar olhando para mim agora e com a cabeça em outro lugar. Mas eu preciso da sua atenção em mim aqui. Eu preciso que você cole em mim aqui para você conseguir entender o raciocínio. Porque a gente descolou de um nível de superficialidade de conteúdo. Agora a gente está falando sobre um conteúdo um pouco mais sofisticado e que envolve um nível de abstração um pouco maior. E quando você fala em um nível de abstração um pouco maior, você precisa que o seu telespectador tenha também um nível de atenção um pouco maior para conseguir compreender aquele conteúdo. Então eu preciso da sua atenção aqui, tá? Se você quiser entender o raciocínio, tá? Então o que acontece? Quando você consegue fazer o difícil, muitas vezes, e tornar ele fácil, existem níveis, existem camadas diferentes que explicam esse processo de facilitação, tá? Eu queria começar fazendo um raciocínio aqui com vocês, que é isso daqui, ó. Imagina esse desenho aqui, ó. Isso aqui é uma montanha maior, isso aqui é uma montanha menor e esse aqui é você. Isso aqui é a sua realidade hoje. Isso aqui é o que você consegue ver na sua realidade hoje. É você e você, o seu campo de visão hoje, ele consegue enxergar isso, a montanha. A montanha é seu mundo, tá? A montanha é a sua... Eu sei que vai ficar virado aí, com paciência. A montanha é a sua realidade.
Você só consegue ver ela. Então, tudo que você enxerga hoje, o que você tem de acesso dentro da sua capacidade cognitiva, as suas opiniões sobre o mundo hoje, a sua visão do dinheiro, a sua visão do business, a sua visão do que é saúde, a sua visão hoje de prioridades, de família, de amigos, de dinheiro, de saúde, etc. É isso daqui, ó. Você consegue hoje enxergar uma realidade relativamente limitada. Por quê? Porque o seu limiar de percepção de esforço ou o seu limiar de visão de mundo, ele está abaixo do que é, não necessariamente o ideal, mas do que é possível. Quando você vê uma pessoa na sua frente ou você troca uma ideia com uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa que, faz comportamentos que você um dia almejou fazer de forma extremamente simples, comportamentos que para você são comportamentos extremamente difíceis, como, por exemplo, manter uma dieta minimamente, como, por exemplo, manter um treino minimamente, como, por exemplo, trabalhar minimamente, estudar minimamente, manter uma saúde psicológica minimamente em dia. Você olha para aquela pessoa e assusta. Por quê? Porque essa pessoa, ela está na realidade aqui, ó. Essa pessoa está aqui. Essa pessoa aqui, ela está com um campo de visão do que é a realidade muito diferente do seu. O seu campo de visão é isso aqui, ó. Você nem sabe que existe uma outra realidade capaz de você viver. Aí você olha aquela pessoa, você pensa, cara, essa pessoa é um extraterrestre. Como é que ela pode viver assim? Aí sabe qual que é a primeira coisa que você faz? Critica ela. Por quê? Porque na incapacidade de você fazer o difícil, porque é muito difícil para você, e você vê a outra pessoa fazendo aquilo de forma simples, em vez de você se apequenar frente àquela pessoa, admirar o que aquela pessoa está fazendo, genuinamente procurar melhorar, você tenta desesperadamente apequenar a outra pessoa para que ela entre no seu campo de visão. Então o que você está fazendo basicamente é tentar trazer essa pessoa para cá, para a sua vida, para a sua realidade. Porque essa pessoa, ela já experimentou uma realidade muito diferente. Porque ela já escalou aquela primeira montanha que é só o que você consegue ver hoje. Ela conseguiu escalar a primeira montanha que é só o que você consegue ver hoje, e para essa outra pessoa a realidade hoje é um objeto diferente de identificação. Pensa assim, pessoal. Quando você consegue ter uma compreensão de um fenômeno que hoje você não compreende, é como se você abrisse uma janela na sua vida. De verdade, como se você abrisse uma janela perceptiva. Quando você entende, um exemplo, tá? Quando você entende os benefícios, por exemplo, que é o que eu falo aqui diariamente no meu Instagram, quando você entende os benefícios de manter uma rotina, muita gente fala assim, Wesley, a rotina para mim sempre foi um objeto de interpretação de algo que é uma prisão. E depois que eu entendi o que é a rotina e coloquei a rotina na minha vida, na realidade ela é libertadora. Essa pessoa, quando ela achava que a rotina era prisão, ela estava aqui, na montanha pequena. Depois, ela teve esse campo perceptivo. Ela expandiu a capacidade perceptiva dela frente a um fenômeno e agora ela está enxergando genuinamente outro mundo. Outro mundo. Essa escalada perceptiva, ela só é possível com base no conhecimento. E não só do conhecimento necessariamente, mas da aplicabilidade do conhecimento.
Por muito tempo, você que está aí me assistindo foi o que a gente chama de estudante passivo. Você sabe o que significa estudante passivo? Um aprendedor passivo. Você, sempre na sua vida, você aprendeu com alguém te ensinando. Só que a diferença entre quem consegue aumentar o seu campo perceptivo e quem fica vivendo na montanha pequenininha, sem enxergar a realidade como ela é, ou como pode enxergar, é que existem os aprendedores passivos e os aprendedores ativos. Que são quem? São aquelas pessoas que leem o meu conteúdo aqui, levantam a bunda da cadeira e começam a aplicar eles na prática. Essas pessoas, quando recebem o conteúdo, mastigam aquele conteúdo e jogam ele na vida, são essas pessoas que conseguem escalar a montanha, chegar no topo daquela montanha pequenininha onde a pessoa vivia e enxergar o mundo lá atrás. Aí ela vê o quê? Eu estou usando o exemplo da rotina, tá? Mas você pode expandir isso para qualquer coisa. O que a pessoa vê quando ela escala essa montanha aqui, ó, e quando ela vem aqui para cima? Quando essa pessoa escala essa montanha e vem aqui para cima, ela enxerga um mundo gigantesco. Ela enxerga um mar de possibilidades. E sabe o que é esse mar de possibilidades? É aquela pessoa que entende de verdade que cultivar minimamente uma rotina é capaz de aumentar o poder atencional dela, é capaz de melhorar o controle inibitório das emoções, isto é, ela se transforma numa pessoa menos impulsiva, é capaz de melhorar a capacidade de aprendizagem dessa pessoa. Quando você começa a aplicar esses preceitos neurocientíficos na sua vida e melhorar sua performance de fato, você escala aquela montanha e você consegue enxergar o outro lado. E o outro lado é o quê? É você se sentir mais poderoso energeticamente falando. Por quê? Porque agora você dorme bem, porque você come bem, porque você começou a fazer minimamente uma dieta, você começou a fazer minimamente atividade física. E você começa a perceber de forma diferente a sua potência, a sua capacidade de aplicabilidade e realização de trabalho. E sabe o que é o produto final desse bololô todo? Aumento motivacional. Boom dopaminérgico. Você ter uma rotina poderosa, uma rotina de hábitos saudáveis, de produtividade e mesmo de prevenção ou tratamento de algum transtorno psiquiátrico que você possa ter, é uma construção. E não necessariamente uma coisa que cai do céu. Quando você vê, eu já disse isso várias vezes, quando você vê, por exemplo, o Paulo Musi, hoje mesmo o cara está fazendo uma live, ele tem uma série de lives que ele faz toda manhã chamada Banha Não Tem Calendário. Banha Não Tem Calendário. Hoje a live dele é a número... E prestem atenção no que eu estou dizendo aqui, porque vocês acham que vocês entendem isso, mas vocês não entendem isso. Vocês acham que vocês entendem isso. Sabe por que vocês não entendem o que eu vou falar agora? Não é porque vocês não conseguem entender. Não me entendam mal, por favor. É porque nosso cérebro, ele tem uma dificuldade de entender a relação de tempo. É muito difícil a gente entender a relação de tempo. A nossa noção de tempo é muito short, é muito curtinha. Porque a gente vive dentro de um dia de 24 horas, depois dorme, renova tudo e começa de novo. Então é difícil perceber o longo prazo das coisas. Só que o Paulo Musi é um cara que está fazendo hoje mesmo a última. Ele está fazendo hoje a live do Banha Não Tem Calendário de número 365. Um ano. O cara tá há um ano, o cara tá há 365 dias, todos os dias fazendo 1 hora de aeróbico e fazendo live aqui no Instagram. Todos os dias. O cara foi viajar para Paris, bicho, nas férias e continuou fazendo banho de Não Tem Calendário do quarto do hotel dele. Pediu para botar uma bike lá.
todos os dias. Não é 3 semanas, não é o seu projetinho que você faz na sua vida de tentar começar a beber mais água, bebe por 3 dias e desiste porque esqueceu. Ele está a todos os dias, há 365 dias fazendo isso. Todos os dias. Você acha que você entende a dificuldade disso, mas você não entende a dificuldade disso. E se você acha que entende e acha que é fácil, faz 14 dias de aeróbico toda manhã. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque você é fraco? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque para o Paulo Musi, fazer aeróbico de manhã, o que para nós é muito difícil, para ele se tornou fácil pelo fato dele ter feito muito tempo isso na vida dele. E é isso que vocês não entendem quando vocês veem aí na internet pessoas que vocês admiram fazendo coisas que vocês admiram. Vocês são incapazes de perceber, não porque você não consegue, mas porque o nosso cérebro tem uma certa limitação no aspecto temporal, de entender que quando você olha o Paulo Musi fazendo uma live de número 365, seguida de aeróbico aqui no Instagram, você não está olhando para o Paulo Musi hoje. Você está olhando para o passado do Paulo Musi. Quando você olha um cara estudando e publicando artigo científico ou lendo artigo científico e divulgando aqui no Instagram, você não está olhando o presente dele, você está olhando o passado dele. E esse passado, ele foi construído quando essas pessoas conseguiram fazer o difícil, que hoje esse difícil se tornou fácil. E qual que é o maior inimigo e ao mesmo tempo amigo desse processo de facilitação do difícil? O tempo. E aí o nosso cérebro ele é sacana. E aí poderia até entrar no que as pessoas chamam coloquialmente de síndrome do impostor, que tecnicamente não existe. Essa síndrome, do ponto de vista técnico, ela não existe, mas o pessoal no senso comum fala muito de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor na prática, do ponto de vista neurocientífico? Síndrome do impostor é justamente, ela nasce, a gênese da síndrome do impostor nasce na incapacidade que o nosso cérebro tem de perceber o aspecto temporal de um comportamento e colocar, embeber em cima desse comportamento uma expectativa muito grande. Então você vai agora começar a fazer live, quer fazer um ano de live igual o Paulo Musi, você não vai conseguir. Às vezes você está me chamando de fraco. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu admiro muito a sua coragem. Só que você precisa começar isso não colocando como expectativa fazer 365 dias de aeróbico contínuo de manhã e transmitir ao vivo no Instagram respondendo perguntas sobre medicina. Você tem que ajustar o seu nível de expectativa dentro da sua realidade e entender que hoje, para você, o fácil das outras pessoas é muito difícil. E não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo meu. Quando eu estava estudando para entrar no mestrado, eu lembro que meu orientador me mandou um artigo, na época, que era um artigo de padronização de uma metodologia científica, uma metodologia que a gente usa no laboratório para testar a memória dos animais. Tem uns testezinhos que a gente usa para testar a memória dos animais. Cara, eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas lendo o artigo. E lendo só o artigo, só isso que eu fiz, 2 semanas para entender o artigo. Porque eu nunca tinha lido um artigo em inglês, eu nunca tinha lido um artigo de teste experimental com roedor, e eu fiquei 1 semana. Então, naquela época, a minha realidade era essa. Depois que eu bati, fiquei lendo aquele artigo, eu falei, não, eu tenho que entender isso. O que eu fiz? Eu expandi o meu campo de percepção intelectual frente a artigo científico das áreas biológicas, e hoje eu consigo ler um artigo com aquele modelo experimental em 6 minutos, 7 minutos talvez. Eu nem preciso ler o paper, eu só vejo as figuras e eu já sei o que os autores fizeram. Por quê? Porque eu fiz muito isso. Eu transformei o difícil em fácil.
Hoje, para mim, o difícil está mais alto. O difícil hoje ele é um artigo da Nature que usou optogenética, por exemplo. Retrovírus, umas metodologias totalmente diferentes que eu nunca li. Só que se eu ficar batendo nesses artigos, um dia eles vão se transformar em coisa fácil para mim. Aí o difícil vai se transformar em artigos que usaram, sei lá, modelos genéticos, alguma coisa assim. Agora, se eu ficasse nesse campo perceptivo aqui, cara, eu não ia ter noção que existe um mundo. E aí hoje eu estou nesse daqui, e se eu continuar lendo, eu vou ver que existe uma montanha muito maior lá atrás ainda. E aí você faz o que a gente chama de escalada intelectual, escalada perceptiva. É por isso que muitas vezes eu falo aqui nos stories, que eu vejo alunos de psicologia me perguntando algumas coisas, eu fico imaginando, cara, vocês parecem criança brincando no parquinho. Sabe, quando você olha as crianças brincando no parquinho e aí as criancinhas estão brigando para ver quem é que é o dono da bola ou para ver quem é que é o dono do caminhãozinho de areia? Eu falo, cara, é isso que vocês estão brigando. Vocês estão vivendo aqui, ó. Enquanto as pessoas estão vivendo aqui, ó. Estão debatendo coisas que estão anos-luz da capacidade do que vocês entendem hoje. E por favor, não me entenda como algo pejorativo, como se eu estivesse diminuindo você. Pelo contrário, eu estou te dando um presente que as pessoas não te dão. Que é o quê? A percepção do que existe ainda para você descobrir. Afinal de contas, você só não sabe. Afinal de contas, você só saberá que não sabe quando você souber o que sabe.